Olá, amigos. Hoje, domingo de Páscoa, eu gostaria de ter mais tempo aqui para poder fazer mais lives aí essa semana, né? Essa semana tão especial para nós, Semana Santa. Tem uma gripe querendo me pegar, mas eu estou tomando aqui meus cuidados aqui. A semana foi muito cheia de atividades, mas graças a Deus eu consegui, né, participar aí de todas as celebrações. Então foi muito importante porque ficamos aí 2 anos, né, sem celebrações presenciais, né, por causa da pandemia. Então conseguimos então esse ano aí, primeiramente se confessar, né, e depois participar aí de todas as celebrações, de todas. Graças a Deus, inclusive a de hoje, domingo de Páscoa, logo cedo, às 8 horas da manhã. E chegamos então ao domingo de Páscoa, é uma data muito especial. Ainda ontem, na celebração do Sábado Santo, na liturgia batismal, renovamos a nossa fé, confirmando-a, né? E confirmando publicamente. Eu estou com uma gripe querendo me pegar, mas vamos lá. Eu vou ver se eu consigo fazer a live um pouco mais breve, que está muito frio aqui, mas vamos lá. E então, como eu vinha dizendo para vocês, deixa eu ver se o som aqui tá. Deixa eu ajeitar aqui o som aqui. Então, ontem na celebração do Sábado Santo, né, na liturgia batismal, renovamos a nossa fé, confirmando-a, confirmando publicamente que cremos. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador ressuscitou. Então, é isso que cremos. E como tão bem diz São Paulo, né, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, é também vã a nossa fé. Então, o fundamento da nossa fé está na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e creio firmemente, né, nesse que é o fundamento da nossa fé. E nós falamos no Domingo de Ramos, né, sobre a realeza de Cristo, e aquilo que eu destaquei, o que mais se quis atingir foi justamente a sua realeza. A gente falou disso naquela breve mensagem do Domingo de Ramos, né? Eu procurei destacar esse aspecto, que eu acho que é um aspecto importante, mas ele deixou claro para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo. Isso ele deixou claro, o meu reino não é deste mundo. E se a gente se reporta lá no Gênesis, na primeira linha do Gênesis, logo no começo, quando diz lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, existe que, está lá, né, logo no começo, que Deus criou o que está visível e invisível. Quer dizer, isso que eu acho que é uma coisa, sempre achei muito interessante, essa colocação, né? Quando ele diz que criou os céus e a terra. E a gente reza também no Pai Nosso, né? O Pai Nosso, a gente também deixa bem claro essas duas realidades. Então, existe que Deus criou o que está invisível. E a gente reza isso no credo, no símbolo de Nicéia, Constantinopla. A gente diz lá, creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, isso é uma questão importante ressaltar para aquilo que eu vou, assim, rapidamente tratar hoje, né? Na Quinta-feira Santa, a gente também fez uma rápida live, né? Falando do pão descido do céu, do mistério da encarnação, de Deus que vem ao nosso encontro e aceita ser oferenda e sacrifício, a sofrer na cruz para nos salvar. Então, falamos disso, né? E com a ressurreição, então, ficou evidente não apenas o acontecimento, né, que dividiu a história, né, em antes e depois, né, mas como também o prenúncio daquilo que está por vir, que é a sua volta, em poder e glória.
para destruir definitivamente a morte, a última a ser destruída, e fazer ressurgir a todos. Então é sobre isso que eu quero, nessa meditação hoje, no domingo de Páscoa, destacar aqui com vocês, tá? Que quando a gente fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, a gente sabe pela fé, à luz da fé, rezamos isso no credo, que esperamos a sua volta. E na sua volta, pela fé, sabemos, né? Pela fé, cremos que ressurgirá a todos. Bons e maus serão ressurgidos. Isso pela fé cremos. E é isso que eu quero destacar hoje aqui com vocês. E eu estava aqui hoje relendo Santo Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, a Suma contra os Gentios, que eu recomendo, tem toda uma parte aqui, explica em detalhes, né? Todo esse mistério da fé, da ressurreição, né? Da ressurreição dos corpos, aquilo que a gente reza no credo também, creio na ressurreição da carne. E Santo Tomás de Aquino, então, no Suma contra os Gentios, tem vários capítulos que ele trata disso admiravelmente, tá? E ele diz lá, todos voltarão à vida. Ressurgirão para nunca mais morrer. Só vou pedir licença para vocês um minutinho, que eu já retorno. Então isso que eu quero destacar, né? Que diz Santo Tomás de Aquino, todos voltarão à vida, ressurgirão para nunca mais morrer. Por isso, todos ressurgirão imortais. Isso ele explica bem, é muito interessante, todas as explicações que ele, em detalhes sobre como isso, né, vai acontecer, à luz da fé, no que cremos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque isso tem a ver um pouco com a gente aqui, né? O que vai acontecer conosco. Por isso que quando a gente vai fazer a reflexão sobre a Páscoa, tá? A gente precisa desse aprofundamento, né? Para entender, afinal de contas, do que vai acontecer, né? Como é que esse processo ocorre e muito dependente daquilo que também nós, cada um de nós, fazemos da nossa vida. Então, isso que eu quero passar aqui para vocês. Eu recomendo os capítulos 82 em diante, da Suma contra os Gentios, onde ele começa a tratar dizendo que todos ressuscitarão imortais. Bom, ele vai dizer, né? Ele vai explicar, assim, vou pegar assim apenas alguns pontos, tá? Porque isso aqui daria 10 horas para poder desenvolver, daria um curso até, mas é apenas um apontamento. Então, o que Santo Tomás de Aquino vai dizer? Ele vai dizer que na primeira geração, né, nessa nossa primeira geração, a criação da alma vem após a criação do corpo, pois tendo sido preparada a matéria pela força do sêmen segregado, Deus infunde a alma, criando-a. Mas na ressurreição, o corpo adapta-se à alma pré-existente. Isso é uma coisa muito importante, entender isso. Quer dizer, na ressurreição, o corpo que vai ressurgir vai se adaptar à alma pré-existente. Quer dizer, a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, vai depender, o corpo vai depender muito do estado do corpo com o estado da alma. O estado da alma vai ser decisivo para a qualificação desse corpo que vai ressurgir. E aí tem uma questão muito interessante, importante, né? Que é o estado da alma. Tá? Quer dizer, este corpo aqui, né, nosso aqui agora, corruptível, vai se tornar pó. Mas o corpo que vai ressurgir, né, à luz da fé, no que cremos, o corpo que vai ressurgir
será de acordo com o estado da alma pré-existente. E ainda, a vida que o homem recebe na ressurreição será perpétua, segundo a condição incorruptível da alma. Mas veja bem, o corpo, né, de acordo com o estado da alma. Tá? Quer dizer, o estado da alma vai definir, vai determinar o estado da alma, a condição desse corpo, como que esse corpo, as qualidades desse corpo que vai ressurgir. E é interessante que no capítulo 83 ele vai tratar de um tema muito importante, entender como é que se processa. Ele vai falar nos ressuscitados, que nos corpos ressuscitados não haverá uso dos alimentos nem do sexo. Ele vai explicar, né, admiravelmente, e olha, eu realmente, depois que você lê, é realmente, muito assim, muito coerente, é muito convincente, muito coerente, muito fundamentado, toda a explicação que São Tomás de Aquino dá nesse sentido, porque nos ressuscitados, a vida é ordenadíssima. Essa expressão que ele utiliza, onde se esperam deleites elevadíssimos, mas, ele explica, não os prazeres corpóreos que aqui conhecemos, semelhante aos dos animais, que serão lá desnecessários, em vista justamente dessa vida ordenadíssima. A esses deleites elevadíssimos, semelhante com os anjos. É muito interessante, assim, um dos detalhes, como ele explica na Suma contra os Gentios, toda essa parte, muito convincente. Realmente, toda a sua argumentação, os exemplos que ele dá, estou aqui só pontuando. Até, por exemplo, o exemplo que a gente tem no Evangelho, né, quando tem aquela passagem de Marta e Maria, né, que Maria ficou com a melhor parte, né, porque esteve na escuta daquilo que Jesus estava dizendo, etc. E aí ele vai fazer várias considerações muito interessantes que eu recomendo a Suma contra os Gentios de São Tomás de Aquino. No capítulo 84, ele vai falar que, uma outra coisa importante, interessante, ele vai falar que os corpos dos ressuscitados terão a mesma natureza. E ainda ele utiliza uma expressão que a primeira vez que eu li eu achei muito pertinente e significativa. Ele diz que os corpos dos ressuscitados terão a mesma natureza e numericamente o mesmo corpo. Quer dizer, é interessante que ele usa essa expressão numericamente. Você se deve conhecer, né, aquela passagem de Jó, muito conhecida, que ele diz assim, de novo, né, serei revestido da minha pele e na minha carne verei o meu Deus, a quem eu e não outro verei. Então, essa é uma passagem muito conhecida de Jó, né, que atesta, né, que realmente os corpos ressuscitados verão a Deus e numericamente, né, o mesmo. Essa expressão que São Tomás de Aquino usa. Com efeito, ele diz que a nossa ressurreição será semelhante a de Cristo, segundo, diz o apóstolo, reformará o corpo da sua humildade, assemelhando ao corpo da sua claridade, porque no caso, o corpo de Cristo glorioso, né, em estado de glória. E vocês sabem que após, né, a ressurreição, né, o próprio Cristo se apresentou aos apóstolos, inclusive, com o corpo palpável, né? Ele chegou até a dizer, olha, palpai, vede, né? Veja o corpo. Com Tomé aconteceu muito isso, ele, né, está aqui as minhas chagas, quer dizer, então foi realmente palpável. E aí São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que embora os corpos dos ressuscitados tenham no futuro a mesma espécie dos nossos no presente, terão, no entanto, outro estado. E isso que eu quero chamar aqui a atenção de vocês agora, porque isso tem muito a ver, aí que está a parte agora mais importante desse que eu gostaria de partilhar com vocês, que é o seguinte, isso tem muito a ver com os corpos dos bons e dos maus. Isso tem muito a ver, porque quando a gente fala, né, por exemplo, comecei a nossa conversa aqui falando sobre a espera da volta de Jesus, que nossa fé, cremos firmemente de que a sua volta, ela ocorrerá, está no credo,
né? E ocorrerá para o juízo, para fazer a distinção dos bons e dos maus, né? Para fazer a distinção do joio e do trigo, para julgar. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador e nosso juiz. Então, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, que ressuscitarão os corpos dos bons e dos maus, para que também nos próprios corpos, vejam bem, nos próprios corpos recebam o prêmio ou o castigo daquilo que fizeram enquanto viviam no corpo, no caso nós aqui, agora. Então isso é muito importante, isso é muito importante, isso é muito sério, isso é muito impactante. Quer dizer, que ele está dizendo aqui que o prêmio e o castigo virá no corpo ressuscitado. Tá? E acrescenta, o prêmio dos bons, que será a felicidade, será perpétuo. E aí que está o X da questão, né? Que prêmio ou castigo será definitivo, será perpétuo. Então, e justamente a condição desse corpo ressuscitado, o grau desse prêmio ou o grau desse castigo, depende do quê? Do que fazemos aqui agora. Esse que é o X da questão. Depende da nossa liberdade. Depende da nossa liberdade. Depende de como usamos a nossa liberdade aqui. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante ressaltar. Quer dizer, o prêmio dos bons, que será a felicidade, será perpétuo. Igualmente, o pecado mortal terá um castigo perpétuo. Por isso que a gente recorre sempre à confissão, né, ao sacramento da penitência, porque isso é muito sério, à luz da fé, né? Isso é muito sério. Por isso que a gente dá importância, né, aos sacramentos, especialmente da penitência, da confissão, tá? Por conta disso, tá? Que claro que também a gente, né, a gente também, pela luz da fé, sabe que existe para aqueles que amam a Deus, né, mas que estão em estado de falta, mas têm amor a Deus, e recorrem aos sacramentos, tem, né? Aí a questão do purgatório, que depois eu tirarei um dia só para tratar disso, há muitos estudos a respeito, e é muito importante, que é da misericórdia de Deus, o estado do purgatório, né? Mas só que no final, no dia do juízo, tá? São duas situações, inferno e céu. Quer dizer, ou é o castigo perpétuo ou o prêmio perpétuo, a bem-aventurança perpétua. Então, aí no capítulo 86 da Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino vai falar da qualidade dos corpos ressuscitados. Também muito interessante, muito pertinente, e ele detalha e faz toda a apresentação, como eu falei, muito interessante, tá? E ele diz assim, embora o mérito de Cristo afaste o defeito da natureza comum aos bons e aos maus, permanecerá, no entanto, a diferença entre ambos, quanto àquilo que cabe pessoalmente a cada um. Quer dizer, o que a gente faz na nossa vida, depois vai ter o prêmio, o castigo na proporção daquilo que a gente fez. Porque Deus é misericordioso, mas é justíssimo. Diz São Tomás aqui, na alma que goza da visão de Deus estará repleta de uma certa claridade espiritual. Também, por certa redundância dela, no corpo. Este será revestido a seu modo da claridade da glória. Por isso que o corpo ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele se apresentou, né, é claríssimo, né? Claríssimo. E aí ele diz aqui que o corpo que agora é opaco será translúcido. E os corpos futuros dos ressuscitados bem-aventurados, né, os que estão no céu, serão ágeis. Então, essa qualidade da agilidade também é uma qualidade do corpo ressuscitado dos bem-aventurados. Serão ágeis, agilidade. Neles não haverá deformação alguma, defeito algum, tá? E serão ágeis. Outra característica também
dos que estão na graça de Deus, dos que estão no céu, o prêmio, né, dos bons, além da claridade do corpo glorioso, da agilidade, também a impassibilidade. A impassibilidade, quer dizer, aí, né, imune de qualquer dor, de qualquer, né, a impassibilidade. Então, como a glória aqui será elevada à alma humana, excede a potência natural dos espíritos celestes, explica Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, também a glória dos corpos ressuscitados excederá a perfeição natural dos corpos celestes, de modo que terão maior claridade, aí ele estabelece aqui as características, né, dos corpos dos bons, né, do prêmio, né, dos bons, dos que estão com Deus, de modo que terão maior claridade, mais firmeza, impassibilidade, mais fácil agilidade e mais perfeita dignidade natural. Então, só dei uma passadinha rápido assim, né, porque teria assim muita coisa para tratar, tem muitos detalhes muito importantes e interessantes, mas estou dando aqui só uma rápida, né, um rápido destaque aqui desses aspectos. No capítulo 89, né, na Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino vai falar da qualidade do corpo ressuscitado dos condenados. Então, também aqueles corpos devem estar proporcionados às almas dos condenados. E aí ele vai ressaltar que a natureza da alma dos maus é boa, a natureza da alma. Por quê? Porque ela foi criada por Deus. Mas a vontade deles é desordenada e desviada do seu fim. Tá? Por isso que o catecismo cita muito nessa questão das paixões desregradas, né? Desordenadas, porque ela está desordenada para o seu fim. Então, tanto os bons quanto os maus, né, de Santo Tomás de Aquino, tanto os bons quanto os maus ressurgirão na idade perfeita. Tem até uma parte que ele vai falar até da idade, né? Como é que da idade perfeita, sem perda de membro algum, sem defeito algum e sem a corrupção advindos por falha natural pela fraqueza. Então, tanto os bons quanto os maus. Agora, os corpos dos condenados, ao contrário dos bem-aventurados, dos que estão com Deus, né, os corpos dos condenados não serão ágeis, mas antes serão pesados e graves, de certo modo insuportável à alma, como também as almas que se afastaram de Deus pela desobediência e por tudo que fizeram, né, contra Deus. Porque eram os próprios que se afastaram de Deus. Porque Deus vem, desde o início, vem oferecendo o melhor para nós. A decisão de estar com Deus ou não é nossa. Então, os corpos, né, ressuscitados dos condenados permanecerão passíveis, quer dizer, diferentemente do prêmio dos bons, que serão impassíveis, dos condenados serão passíveis, tá? Como agora, o nosso corpo é passivo agora, né? Vulnerável a dor, a sofrimento, a uma série de coisas. E no caso dos corpos dos condenados nesse estado, serão até mais, né? Serão até mais, porque primeiro serão perpétuo, né? Tanto os bons quanto os maus, aí é perpétua nesse estado. De modo a sofrerem aflição provocada pelas coisas sensíveis e não serão corrompidos. Então, né, vai perpétua a coisa, né? O estado, e as suas almas serão atormentadas, privadas, que estarão do desejo natural de felicidade. Então, esses tormentos, por conta desse estado de passível, tá? Pesado, grave, opaco, cria essa condição, né? Cria esse sofrimento para o corpo e para a alma. Os corpos serão também opacos e tenebrosos, isso diz São Tomás de Aquino, né? Ele faz essa descrição e ele explica depois de detalhes que os corpos dos condenados serão também opacos e tenebrosos, e com as almas estarão cegas à luz divina, quer dizer, então, por decisão de cada um, o afastamento cria essa situação
né? Mas todos ressurgirão, bons e maus, mas nem todos com o mesmo estado. Então, isso que é realmente incrível, né? A constatação disso, repito, à luz da fé, aquilo que cremos, né? Só os bons serão modificados para a glória, pois os corpos dos maus ressurgirão, mas sem a glorificação. Então era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, tá? Bem rapidamente, eu queria deixar essa mensagem aqui. É claro que isso seria melhor se não tratado num curso, né? Com material, com bibliografia, com os detalhes todos, etc. Quem sabe eu ainda consigo preparar. Aqui foi apenas uma rápida conversa, até porque eu tenho uma gripe querendo me pegar, mas eu tomei meus cuidados aqui, né? Já tomei um chá de alho com limão, com mel, fiz uma vaporização aqui com casca de abacaxi e estou aqui, né? Aquecido. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo amanhã, segunda-feira, e as atividades prosseguem aí. Mas você tem que procurar se cuidar também, estando em oração, e orar e vigiar, né? Por isso que eu estou evitando, assim, estender muito com a voz, porque para não forçar muito a garganta, etc. Bom, gente, o que eu gostaria de deixar como mensagem hoje, nesse domingo de Páscoa, né, em 2022, é que a ressurreição de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, mostra para nós o que Deus quer para nós. O que é que Deus quer para nós? A vida verdadeira. A vida verdadeiramente perfeita. Em corpo e alma. Porque a pessoa, né, é corpo e alma, né? Essas duas dimensões. Mas se a nossa vontade não estiver ordenada para o que Deus quer para nós, bom, então a gente sabe, né? A gente sabe que haverá o juízo. E eu creio nisso firmemente, sou temente a Deus, por isso que em oração pedimos todos os dias que Deus nos dê os dons do Espírito Santo, né? O dom do discernimento, o dom do entendimento, o dom da ciência, da sabedoria, para a gente poder, né, dar a melhor resposta dentro das nossas possibilidades, dentro desse mundo como está, tão complexo, tão cheio de tantas coisas, né, com tantos escapismos, com tantas, né, variantes. Difícil, mas a gente pede a Deus em oração que nos dê aí os dons do Espírito Santo, porque a gente sabe, né, como diz São Paulo, né, em Coríntios 1 Coríntios 15, 24, 28, ele deixa bem claro lá, depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua volta, tá? Quando tiver entregado o reino a Deus Pai, a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, né, dos que estão aí fazendo o que estão fazendo. Sempre fizeram, buscando o desvio, né, o desvio da finalidade. E diz São Paulo também que nesse retorno também, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E Cristo, ele já foi vitorioso, né, com a sua ressurreição, e no seu retorno também será vitorioso, porque será destruída, né? O último a ser destruída é a morte, porque aí todos vão ressurgir para, né, a vida perpétua. Só que nas condições de que cada um, né, fez durante a vida, porque Deus é justíssimo e é misericordioso, mas é justíssimo. Então, enquanto a gente ainda está aqui, dá em tempo da gente, né? Primeiramente, pedir a Deus a graça, né? A gente não sabe o que fazer, então a gente reza, pede a Deus a graça, que nos ajude, para que a gente esteja com Ele, né? Que a gente esteja com Ele, porque aí quando a gente reza e pede a graça para que a gente esteja com Deus, aí Ele opera, Ele vem ao nosso encontro e vai, né, conduzindo.
nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os anjos. Eu quero um dia falar sobre a questão dos anjos também, porque lembra que eu comecei a nossa fala falando que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Então, pouco se fala nas invisíveis, né? E quando se fala tanto em combate espiritual, aquela coisa toda, então precisa entender um pouco essas realidades, né? Essas realidades. E há conexões nessas realidades, e por isso rezamos, por isso a religião, né? Essa ligação dessas realidades, tá? Mas temos que estar, evidentemente, né, que ligado a Deus, né? Porque é com Ele que nós queremos estar. E no seu retorno, queremos, né, em coração, Deus sabe disso, queremos ser um daqueles que possa dizer: eis-me aqui, Senhor, com todas as nossas deficiências, com todas as nossas fragilidades, com todas as nossas debilidades, mas que a gente possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Isso que é importante. Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui, tá? Começamos nessa breve reflexão, nessa conversa informal hoje, muito rápida, tá? Apenas destacando alguns pontos que eu gostaria de poder detalhar melhor com vocês. Quem sabe consiga preparar um curso. Outros me pediram já um curso do Catecismo São Pio V. Eu tenho procurado ver como que eu vou conseguir, né, pontuar, porque tem que preparar o material, assim, não é? Tem que preparar o material bem, né? Mas tá na minha agenda aí, ver se eu consigo realmente ver não só esse, como outros cursos também, né? Porque eu penso que é muito importante a gente saber realmente afinal daquilo que cremos, né? Então, tem que estudar, tem que se aprofundar daquilo que é a razão da nossa fé. Então, eu quero aqui agradecer aqui, né? O Eu Quero a Verdade, cumprimentando a Adriana. Feliz Páscoa para todos vocês. Zaraba Oliveira. São Tomás foi o mais inteligente de todos os doutores da igreja. Fantástico, São Tomás Aquino, né? Elaine, agradecendo. Feliz Páscoa para todos. Então, eu espero que cada um de vocês possam compreender a profundidade, a abrangência, a importância, a seriedade, o significado disso tudo, para que tenham realmente uma feliz e santa Páscoa. Meus amigos, até a próxima, se Deus quiser.